Declaração de Belém, que é o resultado da Cúpula Amazônia, é assinada pelos países membros e eu diria que trouxe resultados pouco efetivos da reunião, inclusive com algumas críticas sendo feitas entre Colômbia em relação ao Brasil. Filipinas e China estão num processo de praticamente pré-guerra por uma situação de domínio ali do Mar da China Meridional, um mar extremamente estratégico para o mundo e com participações indiretas de Estados Unidos, Japão e Austrália, prometendo defender as Filipinas em caso de um possível ataque dos chineses. A gente tem também, pessoal, Biden tentando se galgar nos chamados Bidenomics, que a gente vai entender exatamente o que é, mas num sucesso econômico numa área em detrimento de um fracasso econômico na outra, para conseguir recuperar a sua popularidade e, por fim, discutir também um aspecto super importante de um possível acordo histórico para os próximos meses, talvez o acordo mais importante da história do Oriente Médio, que é uma aproximação entre a Arábia Saudita e Israel, mediado pelos norte-americanos. Se eles conseguirem, de fato, consolidar esse acordo, vai ser um baita sucesso geopolítico para o governo Biden. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem já votou, sensacional. Para quem não votou, vote ali, ó, professor Ricardo Marcílio, Prêmio Best, concorrendo como professor influenciador de 2023, vai ser uma grande honra, tá? Apoia lá. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, muito baratinho, pessoal, com cupom intensivo 10. Mais barato ainda, sensacional, para você pré-vestibulando, concurseiro ou até mesmo interessado. Tamo junto? Pessoal, então bora lá pro vídeo, ó, que o vídeo hoje tá recheado aí de notícias. A gente teve o resultado da Cúpula Amazônia, que é a Declaração de Belém. Na prática, pessoal, eu diria para vocês que algumas coisas bem-sucedidas, outras nem tanto assim. De pontos bem-sucedidos, eu posso destacar com vocês, galera, que houve uma concordância entre os países membros de fazer uma espécie de agenda comum de cobrança de dinheiro, de grana dos países desenvolvidos. Na prática, isso foi uma coisa que o Lula ele tentou liderar, né, e que praticamente conseguiu frente aos outros países. A Colômbia apresentou inicialmente uma certa resistência, mas houve essa concordância no documento final que os países desenvolvidos, eles são responsáveis historicamente pelo desmatamento, pelo aquecimento global, pela poluição da atmosfera. Então eles têm uma responsabilidade histórica, uma dívida histórica, e inclusive mais grana, inclusive, né, para conseguir fazer financiamento para a recuperação dessas áreas ou preservação dessas áreas florestadas. Ou seja, a OTCA, a Organização para o Tratado e Cooperação da Amazônia, vai exigir, inclusive na própria COP28, que vai rolar agora no segundo semestre, uma recompensa financeira, a aplicação da recompensa financeira pelo passado histórico de desmatamento dos países desenvolvidos, para que os emergentes, os em desenvolvimento, preservem as suas áreas. Outro ponto que ficou positivo, né? Está na organização da criação de organismos de fiscalização comum e o próprio fortalecimento da OTCA. O Gustavo Petro, inclusive, ele tentou criar uma espécie de jurisdição, criar como se fosse uma espécie de tribunal da Amazônia, que ia ter uma legitimidade para fazer algum caráter deliberativo. A questão é que alguns países consideraram que isso poderia ferir a soberania nacional. Poxa, essas leis seriam criadas por um parlamento amazônico que teria um caráter deliberativo? Quais parlamentares seriam brasileiros? Quantos seriam brasileiros? Proporcional ao tamanho da floresta, ao tamanho da população, à quantidade de povos originários? Então, assim, ficou tudo muito em aberto, mas prometeu-se criar órgãos fiscalizadores para a preservação da floresta, combate à imigração ilegal, ao tráfico de, né, pessoas, drogas, enfim, tá? E também, claro, aos processos aí de incêndios, de queimadas que acontecem na floresta. Mas, em compensação dos aspectos negativos, eu diria que ficou muito na questão do abstrato. Como assim, professor? Pouca coisa efetiva, ela de fato foi criada. A gente teve, por exemplo, pessoal, meta de desmatamento. O Brasil, ele falou ali, né? Olha, a gente vai fazer um desmatamento zero até 2030. Pô, legal, tem algum documento de fato comprovando isso? E se o Brasil, de fato, supostamente, atingir esse desmatamento zero até 2030? E Equador, e Colômbia, e Venezuela vão atingir essas metas também? A própria Marina Silva, né? Ela falou, galera, que não tem como, pelo menos nesse momento, pela divergência de interesses, definir uma meta única ou metas para alguns países. Então, é uma coisa que ficou em aberto. Outro ponto, pessoal, a questão do não retorno, né? O que seria esse não retorno? O não retorno é a destruição da floresta a um ponto que vai ser impossível, pelo menos em curto e médio prazo, recuperar
a floresta amazônica. E a floresta amazônica, ela tem uma importância ímpar para o mundo. Ela não é o pulmão do mundo, tá? Essa ideia já foi varrida, claro, do estudo da geografia. Mas a Amazônia, eu diria que ela é um climatizador do planeta, ou pelo menos da América, tá? Inclusive responsável, através dos rios voadores, de levar a umidade para o sul, para o sudeste, de regular um pouco a temperatura, né? Ser o amenizador das temperaturas, não deixa ficar tão quente nem ficar tão frio. Então ela tem um potencial biológico, de biodiversidade, climático, vegetacional, sensacional. Pô, galera, atingir esse ponto de não retorno seria uma catástrofe, não só para a América, mas como para o planeta. Então definiu-se que tem que evitar. Beleza, mas como evitar? Quais medidas práticas vão ser adotadas? Outra questão, pessoal, o petróleo. O Gustavo Petro, ele já chegou a comparar que a coca, né, enfim, tá? Vocês sabem o que eu tô falando, né? Aquela droga, enfim. Ela é uma droga menos pior do que o petróleo. O Gustavo Petro, ele combate firmemente a questão de exploração de petróleo na Colômbia, no mundo, e principalmente, claro, na Amazônia. Ao mesmo tempo, o Brasil tem exploração de combustíveis fósseis já na bacia do Urucu e está querendo explorar a sua margem equatorial. 14 bilhões de barris de petróleo podem chegar e o Brasil pode mais que dobrar a sua produção de petróleo, ficando entre os 5 maiores produtores do planeta. O Brasil teve a sua licença para exploração, a Petrobras, né, negada pelo IBAMA, mas ainda está em período de negociação. O Brasil bateu o pé e falou, não, a questão de não explorar petróleo, a gente não vai colocar na resolução final. E aí, galera, será que combina com uma organização de fortalecimento de preservação ambiental e coisa que o valha querer aumentar a exploração de petróleo? A Petrobras garante que os estudos mostram que não vai gerar impactos nos recifes, nos corais, na foz do Rio Amazonas, mas nas áreas de manguezais que são berçários marinhos. Mas, mesmo assim, seria o Brasil, galera, se voltando para um caráter de uma matriz energética mais suja. E independente da sua opinião, tá? Ah, professor, sou favorável porque vai atingir a autossuficiência energética, esse papo aí de mudanças climáticas nem existe e tal. Ou, independente disso, cara, o Brasil está querendo se colocar como uma liderança, o Brasil quer receber a COP30, por exemplo, entende? O Brasil está se colocando como uma liderança da OTCA. Então, essas duas coisas meio que não combinam muito, tá? Então, eu diria que, assim, foi importante pelas declarações, a OTCA se reuniu novamente, definiu, pessoal, que mais reuniões vão acontecer, vão ter mais órgãos de fiscalização, mas pouca coisa de fato concreta. Ficou muito no campo das ideias e pouca coisa concreta. A gente tem, galera, nesse momento, uma questão bem tensa envolvendo o Mar do Sul da China, o Mar da China Meridional. Inclusive, pessoal, tem aula específica na plataforma sobre esse tema, tá? Completinha, sensacional ali para vocês. Mas essa região é uma região que hoje conta com mais ou menos, pessoal, 1/5 de toda a pesca mundial, cerca de 1/3 de todo o comércio, todo o capital que passa pelo mundo, passa pelo Mar da China Meridional e é uma região riquíssima em petróleo. A gente sabe, pessoal, que a China, ela alega que toda essa porção territorial pertence à China de fato, por isso chama de Mar da China Meridional, enquanto outros países como Brunei, como Malásia, como Filipinas, como Vietnã, alegam que esses territórios pertencem também a eles, né? A China alega um caráter histórico, esses países alegam, pessoal, toda aquela delimitação da ONU a respeito da soberania do litoral, a zona econômica exclusiva, o mar territorial, a zona contígua e por aí vai, tá? Fato é que é uma disputa, é uma área e litígio. E existe uma embarcação que ela foi colocada pelas Filipinas em 1999 num banco de areia. Essa embarcação chama BRP Sierra Madre e ela, segundo a China, tá, encalhou ilegalmente e deliberadamente num banco de areia, num território que é chinês. A China, então, pessoal, exige que as Filipinas tirem essas embarcações e ainda cita um acordo com as Filipinas, com governos anteriores, de retirar essa embarcação dali. Pois bem, pessoal, o atual presidente do país, né, a liderança, o Ferdinand Marcos Júnior, ele garantiu, pessoal, que ele não sabe da existência desse acordo e que se esse acordo de fato ele existe, ele já está fora agora. Não, a gente considera agora esse acordo como ilegal, ele não existe mais. Ou seja, as Filipinas não tirará essa embarcação porque considera que esse território pertence às Filipinas. Fala, pô, por que eu vou ser obrigado a tirar uma embarcação que hoje funciona como um entreposto militar, com uma área de base militar, sendo que esse território é meu? Só a pedido da China? É que a China considera que não. Pessoal, mas, pô, e aí? Na prática, quem pertence? Então, em 2016, a ONU mesmo, a partir dessa convenção, né, decidiu, galera, que cada um dos países teria direito à sua zona econômica exclusiva, ao seu mar territorial. Ou seja, na prática, se for pegar
pela ONU, as Filipinas têm o direito sobre essas porções. A China considera como essa decisão completamente ilegal e não reconhece tudo o que vem a partir dessa decisão. Inclusive, a gente teve no sábado um caso bastante tenso, porque embarcações filipinas estavam indo abastecer, inclusive os militares que ficam, né, no BRP Serra Madre, e a China pegou jatos de água e começou a expulsar as embarcações. Falou, não, vocês não podem chegar lá não, aquela região vai ficar desabastecida. Cara, muito possivelmente as Filipinas, ela vai querer mandar mais ajuda para essas embarcações, para esse entreposto militar, e a China vai bloquear, até o momento em que as Filipinas podem se enfurecer, e para não deixar os militares ali, galera, parados, sem abastecimento, vai querer romper as defesas chinesas. Caso rompa as defesas chinesas, a China pode revidar, alegando que o território é seu. Pois bem, galera, as Filipinas recentemente recebeu mais bases militares dos Estados Unidos. A gente está falando, pessoal, de dezenas de milhares de militares que anualmente passam pelas Filipinas e realizam exercícios conjuntos. Japão, Filipinas, Estados Unidos, toda uma coesão. Querendo ou não, pessoal, a própria criação da aliança AUKUS, Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, e a liberação de submarinos nucleares com combustível nuclear foi dada para a Austrália para vistoriar as atividades chinesas no mar da China Meridional, é para garantir que aquele território não será totalmente chinês. A China, ela constantemente constrói ilhas artificiais em cima de recifes e corais e coloca ali bases militares, alegando que todo aquele espaço, todo aquele território é dela, né? E inclusive expulsa navios pesqueiros do Vietnã, das Filipinas e por aí vai. Então, é um ponto de tensão. Nesse momento, os Estados Unidos já garantiu que qualquer tipo de ataque a uma embarcação filipina vai significar a entrada dos Estados Unidos nessa questão. Japão e Austrália também já se mobilizaram nesse sentido, inclusive falando em ataque contra os chineses. E que nem eu falei, galera, eu vou falar daqui há bastante tempo, tá? O mundo, ele tá num ponto de tensão que a gente tem, a questão do Níger, hoje mesmo, né? Houve denúncias, por exemplo, dos militares do Níger, que são apoiados pela Rússia, ou pelo menos pelo Grupo Wagner, alegando que a França invadiu seu espaço aéreo, que a Nigéria está mobilizando tropas, inclusive com anuência e autorização dos Estados Unidos, é um ponto que pode estourar. Tem a questão entre Israel e Irã, tem a questão agora do mar da China Meridional, a questão Rússia e Ucrânia, e nesse ponto, galera, pela importância econômica que tem, pela pesca, pelo petróleo, pela passagem de capitais, é uma região que merece bastante atenção, tá? Um conflito envolvendo China e Filipinas, pelo menos pelas promessas, será uma proxy war, uma guerra por procuração, com os americanos ajudando as Filipinas e, claro, a China, né? Querendo aí se autodefender, talvez com a participação de outros membros, como, por exemplo, a própria Rússia, tá? Então, fiquem ligados, pessoal, porque é um ponto bastante tenso no mundo hoje. A gente tem a própria campanha da reeleição do Biden querendo criar, galera, como se fosse uma espécie de sátira, com o que foi o Reaganomics. Para quem não sabe, pessoal, Reagan, ele foi um presidente republicano responsável pela criação de medidas de austeridade, corte de gastos públicos, controle da dívida pública. Então ele foi um presidente que meio que levou os americanos para um caráter um pouco mais liberal novamente, uma proposta mais de abertura econômica. Claro, pessoal, a galera mais à direita liberal curte ele, a galera mais à esquerda fala, né, que não foi um bom presidente. Fato é que esse Reaganomics trouxe algumas consequências econômicas para os Estados Unidos e ficou super conhecido. Só que nesse momento, a campanha do Biden está querendo engajar, né, um nome chamado de Bidenomics. Por quê? Eu diria que o Biden, não porque as propostas são parecidas, aliás, eu diria que elas são bastante contrárias, inclusive, tá? Mas porque o Biden, ele também fez algumas medidas bastante peculiares, bastante fortes, só que no sentido justamente o contrário. O Biden, ele está colocando a sua campanha eleitoral como: eu recuperei a classe média. Eu recuperei o emprego nos Estados Unidos. Você tem dinheiro hoje? Você está empregado? Agradeça ao Biden, tá? Tanto que, por exemplo, galera, ele se gaba da questão de investimento em infraestrutura, de transição energética, e querendo ou não, ele gastou, galera, na casa de trilhões de dólares desde o início da sua campanha, do seu primeiro mandato, principalmente na primeira metade, quando ele tinha controle tanto da Câmara quanto do Senado, para aprovar pacotes assim gigantescos. A gente teve, por exemplo, o American Rescue Plan, que gastou, galera, 1,9 trilhões de dólares. Teve, por exemplo, pacote de infraestrutura, mais 550 bilhões de dólares.
teve a lei da redução da inflação, que gastou mais 430 bilhões de dólares, e mais recentemente agora o CHIPS Act, que ele promete investir em mais plantas ligadas a chips, semicondutores, e gastou mais 280 bilhões de dólares. Professor, mas é fácil, né? O cara vai lá, imprime dinheiro, tal, gasta. Então, vocês entendem a situação que os Estados Unidos está agora? Ele se gaba, por exemplo, por ter sido um dos países desenvolvidos que menos sentiu a crise do Covid-19. De, nesse momento, os americanos estarem com uma política, com um percentual de emprego, era sensacional, tá? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem todas essas práticas econômicas com altos gastos públicos e incentivando o consumo. É natural, cara, não precisa ser um grande gênio da economia. Se você não tem um aumento da produtividade tão grande, a impressão de dinheiro, naturalmente vai gerar inflação, que é o que os americanos estão passando nesse momento. Cara, uma política de emprego quase pleno ali, né? Estou exagerando, mas muita gente empregada, só que ao mesmo tempo a inflação galgando patamares grandes. E tudo isso com base em endividamento da população. O Federal Reserve, por exemplo, ele divulgou um dado, galera, que agora, nesse momento, as pessoas físicas, né, já devem nos seus cartões de crédito mais de 1 trilhão de dólares. É um escopo recorde. A gente teve o aumento do teto da dívida pública dos Estados Unidos na casa acima dos 33 trilhões, galera, tá? Hoje, né? Tá quase aí nos 33 trilhões de dólares. Entende? E enquanto isso vai acontecendo, a inflação vai subindo, a desconfiança nos bancos americanos, pessoal, vão caindo. Os Estados Unidos teve a sua nota rebaixada pela agência Fitch. Então, assim, claro, né, as pessoas se endividando bastante. É no cartão de crédito, é na hipoteca, é no financiamento do carro, é na abertura de um empreendimento. Pô, os americanos, o governo, né, tá liberando dinheiro, vão aproveitar e vamos desenvolver. Isso está gerando inflação. Quando você tem inflação, o Federal Reserve, o Banco Central, aumenta a taxa de juros. Pô, galera, será que esse monte de pessoa endividada no cartão de crédito, no financiamento, consegue pagar um empréstimo com uma taxa de juros cada vez maior? Muito possivelmente não. Então, esse Bidenomics, né, que aposta em altos gastos públicos, com a manutenção do emprego alto e uma tentativa de fazer as pessoas terem dinheiro, está gerando o aumento do preço das coisas, a inflação, galera, acumulada desde o início do governo Biden, em números oficiais, está acima de 16%, mas possivelmente esse número deve ser bem maior, principalmente em alguns setores como alimentos, que afetam a população mais pobre, e a gente não sabe até que ponto vai ser sustentável para a economia americana, essa impressão demasiada de dinheiro. E aí, pessoal, será que o Bidenomics vai conseguir reeleger o Biden no próximo mandato? Deixa aí seus comentários, suas apostas. E para finalizar, galera, falar um pouquinho também sobre a questão de um acordo possivelmente histórico aí que vai acontecer. Isso segundo o próprio Estados Unidos. O Jake Sullivan, representante dos Estados Unidos, foi fazer uma visita oficial à Arábia Saudita, reuniu com Bin Salman, o príncipe saudita, e inclusive a Arábia Saudita, lembrando, pessoal, estava se aproximando mais dos chineses. Querendo ou não, a China, ela conseguiu também mediar um acordo histórico de voltar ao Irã, o grande país xiita ali da região do Oriente Médio, voltar a ter relações diplomáticas com a Arábia Saudita, o grande país sunita, sendo que os dois tinham inclusive guerras por procuração, como por exemplo a guerra no Iêmen, em que a gente tinha a Arábia Saudita apoiando o Hadi e do outro lado os Houthis apoiados, por exemplo, pelo Irã. Tá? Então a China estava se aproximando da Arábia Saudita, ainda tá, né? Mas com a Arábia Saudita querendo fazer parte dos BRICS, a negociação de petróleo, Arábia Saudita e China sendo negociado em yuan e não mais em dólares. Só que os americanos, e principalmente o Biden, ele tá meio desesperado por sua campanha eleitoral. E querendo ou não, pessoal, nos Estados Unidos pesa muito a política externa. Quando você vê debate nos Estados Unidos, eles não falam só de questões sensíveis da economia local, porque os americanos eles se colocam quase como se fosse um poder moderador do mundo, né? Então você pega ali o debate, pô, questão Palestina, como que tá rolando? A questão das Coreias, Mar da China Meridional, relação com a Rússia, relação com a América Latina, tudo é ponto de debate nos debates aí americanos. E o Biden, galera, ele tem pouquíssima coisa para apresentar. Pô, antigos parceiros como Israel, a própria Arábia Saudita se afastaram e ele tentou se aliar de antigos inimigos, como por exemplo o Irã e Venezuela. Na prática, não conseguiu nem se aproximar de antigos inimigos e acabou comprando brigas com antigos parceiros. Tentando retomar um pouco esse protagonismo, se aproximar de Israel e Arábia Saudita, uma atacada de mestre seria aproximar Israel e Arábia Saudita. Israel e Arábia Saudita são dois históricos,
Arábia Saudita um pouco menos, né? Mais parceiro dos Estados Unidos, mas não mantém boas relações entre eles, tá? Inclusive porque a Arábia Saudita não reconhece o Estado de Israel por conta de Israel não fazer políticas para o desenvolvimento, segundo a Arábia Saudita, da criação de um Estado palestino. O Jake Sullivan ele foi para a Arábia Saudita justamente para tentar aparar essas arestas e se aproximar de Israel e Arábia Saudita. Só que, claro, a Arábia Saudita está recebendo investimento chinês, quer fazer parte dos BRICS, então tem bastante coisa para apresentar. Em contraposição, os Estados Unidos vai ter que requerer boas coisas aí, né? O que foi decidido, o que foi deliberado? Aparentemente, pessoal, esse acordo ele ainda vai demorar de 6 a 9 meses para estabelecer, porque existem alguns pontos sensíveis para conseguir finalizar. Por exemplo, o que a Arábia Saudita quer nesse momento é ter um programa nuclear civil, tá, financiado pelos Estados Unidos, uma defesa conjunta com os Estados Unidos, mais ou menos no molde da OTAN. Então, caso a Arábia Saudita seja atacada, tropas militares americanas, armamento americano vai ser colocado no território da Arábia Saudita, uma promessa dos Estados Unidos, inclusive com repasse de defesa antiaérea para a Arábia Saudita, e também, cara, a proposta de garantia que os palestinos terão as suas terras e também que os assentamentos judeus na Cisjordânia vão deixar de acontecer, tá? Essas incursões na Cisjordânia vão deixar de acontecer. O Biden, ele colocou que há avanços nesse sentido. Que nem eu falei, cara, há muita coisa a ser discutida ainda, tá? Por quê? Será que hoje, pessoal, Israel, ainda mais nesse momento, com um parlamento tão mais nacionalista, anti-palestino, vai se sujeitar somente não porque seria importante, né? A Arábia Saudita é uma das lideranças dos países árabes no Oriente Médio. Somente, entre aspas, pelo reconhecimento da Arábia Saudita não construir mais assentamentos, ter a garantia da criação de um Estado palestino, não sei. Tá? Inclusive, galera, os Estados Unidos ele exige, em troca, que a Arábia Saudita não tenha bases militares dos chineses, que tenha uma política não tão forte de desdolarização da sua economia, como a negociação de petróleo em yuan, e que também a Arábia Saudita, que é uma grande liderança da OPEP, toda vez que vai fazer cortes à produção de petróleo, que gerem um aumento do preço dos combustíveis, que pode culminar numa inflação mundial, tenha que consultar os Estados Unidos. São pontos também que a Arábia Saudita, né, não sei se vai querer muito, tá? Mas, pelo menos, houve um princípio de aproximação e vai ser assim uma atacada de mestre para o Biden se consolidar como um importante membro da geopolítica externa, se ele conseguir, de fato, fazer esse acordo. Lembrando, professor, mas calma aí, os americanos, a Arábia Saudita é um país, né, que desrespeita um pouco os direitos humanos e tal. Cara, convenhamos, tá? Direitos humanos é desculpa para quando você tem um país não alinhado ao seu, justificar sanções, intervenções estrangeiras e coisa que o valha. Quando é um país alinhado a você, cara, dane-se os direitos humanos, tá? A Arábia Saudita tem situações extremamente complicadas em relação ao direito das mulheres, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, perseguição à oposição, assim como a Turquia também tem. E, de novo, não são os Estados Unidos que são hipócritas nesse sentido. A Rússia faz a mesma coisa, a China faz a mesma coisa, tá? Mas seria um ponto justamente muito importante para os americanos melhorarem as suas relações na política externa. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.